Olá, querido amigo, querido irmão da Igreja Adventista. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos conhecer a verdade e por ela sermos libertos. Obrigado pela sua companhia e eu espero que esses momentos que vamos passar juntos sejam momentos agradáveis na presença de Deus e no conhecimento da sua palavra. A declaração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, é a seguinte, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui com a nossa série Nada Além da Verdade, aonde procuramos apresentar aqui não o ponto de vista de homens, de instituições, igrejas, mas sim aquilo que a Bíblia nos diz. E eu quero convidar você agora para podermos então ter esse momento tão especial com Deus, conectados com Ele, com a sua palavra. Eu quero convidar você para podermos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesse estudo. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Bíblia como um guia seguro para a nossa vida, e agora pedimos que nos abençoe no estudo que faremos da Tua palavra, e isso fazemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Muito bem, o título do tema de hoje, A Verdade sobre o Dia do Sol. É isso mesmo, a verdade sobre o dia do sol. Queridos, esse tema ele vai completar o tema A Verdade sobre o Dia do Senhor, que é o estudo do sábado que nós fizemos recentemente. Agora, nós vamos juntos então abrir a palavra de Deus e aprender então o que a Bíblia nos fala sobre esse dia, o dia do sol, mais conhecido por nós como o domingo. Eu quero começar aqui convidando você a abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Esse trecho da Bíblia é muito especial para mim, por quê? Porque é o único pedaço da Bíblia escrito pelo próprio Deus, os 10 mandamentos. E eu quero ler com você então o quarto mandamento, Êxodo 20, começando com o verso 8 até o verso 11. Olhem só o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim o texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Amém? Que maravilha, né? Que declaração extraordinária de Deus. Eu sempre gosto de comentar, queridos, que quando nós vamos falar sobre o sábado é um tema tão simples e tão fácil de defender, biblicamente falando, né? Que é tão fácil como tirar o doce da boca de uma criança. Não tem o que falar do sábado. Eu comentei no estudo do sábado que realmente as religiões não guardam o sábado, não é porque eles têm base bíblica para guardar o domingo. Não é, queridos. As religiões não guardam o sábado porque o sábado é um mandamento desafiador. É um mandamento que mexe na carteira, no bolso das pessoas e é uma mensagem impopular. E por isso as religiões não falam no sábado. Nós vamos hoje, então, aqui aprender o seguinte. Puxa, pastor, mas se o sábado é tão claro assim, por que as pessoas guardam o domingo? No estudo do sábado, nós aprendemos que o sábado aparece na Bíblia quantas vezes mesmo? Você está lembrado? 787 vezes o sábado é mencionado nas Sagradas Escrituras. Aí eu pergunto para você, e o domingo? Quantas vezes a palavra domingo aparece na Bíblia? Você sabe? Eu vou responder para você. A palavra domingo não aparece uma vez sequer em toda a Bíblia. É mesmo, pastor? Não. Porque o único dia que aparece com um nome na Bíblia é o 7º, que é o sábado. Então, vou refazer a pergunta. Quantas vezes aparece a palavra primeiro dia da semana na Bíblia? Você sabe a resposta? Pois é. A palavra primeiro dia da semana aparece em toda a Bíblia 9 vezes. E eu vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada. Olha aqui na tela. Então, 9 vezes estão aqui os 9 textos, os únicos 9 textos onde a palavra sábado, a palavra domingo aparece na Bíblia Sagrada. E nós vamos fazer o seguinte agora. Porque, queridos, eu sempre digo que a base da nossa fé tem que ser as Sagradas Escrituras. E para que a Igreja Católica
católica ou as igrejas evangélicas guardem o domingo, eles têm que ter uma base bíblica. Você não concorda comigo? Ou você acha porque um dia dá uma vontade na cabeça de um líder religioso ou de uma igreja que fala, a partir de agora eu vou guardar outro dia. Você acha que funciona assim? Claro que não. A base da nossa fé tem que ser a Bíblia. Será que algum desses 9 textos nos falam de alguma mudança de dia de guarda, do sábado para o domingo? Vamos dar uma olhadinha. Vamos começar então com Gênesis 1, verso 5. Olha só o que diz o texto. Diz assim o texto. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Muito bem, queridos, como vocês podem ver aqui, esse texto apenas diz que no primeiro dia Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Né? Não fala de mudança nenhuma, porque nem mesmo o sábado havia sido criado, apenas um texto mencionando o primeiro dia da criação. Então, um texto não serve, então sobram apenas 8 versos. E agora nós vamos então para Mateus 28, verso 1. Será que a Bíblia fala que Deus mudou o sábado para o domingo? Vamos ler o que o texto diz, e diz assim o texto. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Viu só? A Bíblia está dizendo o seguinte, que no primeiro dia da semana, quando tinha acabado o sábado, algumas mulheres foram lá ver o sepulcro. Não fala de mudança nenhuma. Nós vamos ler agora 4 versos em sequência que falam sobre o mesmo assunto, mas em lugares diferentes. Vamos ler agora então Marcos 16, de 1 a 2. Os 2 primeiros não falam de mudança. Vamos para o terceiro. Diz assim o texto. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro e de manhã cedo ao nascer do sol. Ou seja, não fala de mudança de novo. Apenas diz que algumas mulheres foram lá no primeiro dia da semana ver a sepultura. Próximo texto então agora, Marcos 16, verso 9. Olha só o que diz a palavra de Deus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Muito bem, como nós temos visto aqui, nós estamos buscando encontrar um verso, pelo menos na Bíblia, que diga que o sábado foi mudado para domingo. E agora nós vamos para o próximo verso, que é Lucas 24, 1 e 2. Vamos ver o que diz o texto? Diz assim a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Mais uma vez, esse texto não fala de mudança alguma, apenas informa que as mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana. Próximo texto, João 20, verso 1. Lembrando que esse já é o 6º verso. Depois desse vão sobrar apenas 3. Tomara que apareça um verso bíblico, porque eu espero que essas religiões não sejam baseadas em outra coisa a não ser na Bíblia, não é mesmo? Vamos ver o que diz João 20, verso 1. Diz assim o texto. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Mais uma vez, não fala de mudança nenhuma, apenas que Maria chegou lá e viu que a pedra havia sido retirada. E mais nada. Não é nesse texto. Vamos para os últimos 3 versos, então. Próximo, João 20, verso 19. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ler o texto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas, ou seja, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe, a paz seja convosco. E aí, você está vendo? A Bíblia diz, né, que no primeiro dia da semana, os discípulos estavam trancados em uma sala com medo dos judeus, e de repente Jesus apareceu no meio deles e disse o quê? O sábado foi mudado para o domingo. Não disse nada disso. Jesus disse, a paz seja convosco. Não falou de mudança nenhuma. Faltam apenas 2 versos. Vamos para o próximo texto? Atos, capítulo 20, verso 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Está vendo? A Bíblia diz que Paulo estava em um lugar, conversando com as pessoas, falando do evangelho, mas ele teria que viajar no dia seguinte, né,
que seria o primeiro dia da semana. E aí, então, ele estava ali falando, pregando, ele estendeu a pregação até a meia-noite, né? Por quê? Porque ele viajaria, ele pregou um pouco mais. Mas não fala de mudança nenhuma. E agora, então, faltam apenas quantos versos mesmo? Faltam apenas agora mais um verso da Bíblia, que é 1 Coríntios 16, verso 2. Será que, então, nesse verso, até que enfim, nós vamos encontrar um texto da Bíblia que mostra a mudança do sábado para o domingo? Vamos lá, então, para 1 Coríntios 16, verso 2. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Queridos, o apóstolo Paulo estava procurando, pediu que os irmãos separassem uma oferta para ajudar determinada igreja, e ele disse o seguinte: olha, eu vou estar aí no primeiro dia da semana, e façam a coleta para que não tenha que fazer isso quando eu chegar aí, por favor. Ou seja, o último texto que a Bíblia fala também não fala de mudança nenhuma. Não há na Bíblia um verso sequer que diga que o sábado foi mudado para o domingo. Olha só um texto para nós relembrarmos, né, que lemos aqui sobre o sábado, né? Atos 13, verso 14, diz assim: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. A Bíblia fala que os discípulos guardavam o sábado. Outro texto, Atos 13, 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade ao ouvir da palavra de Deus, guardando o sábado. Outro texto, Atos 16, 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Mais uma vez vemos a Bíblia dizendo que mesmo em um lugar onde não havia sinagoga, Paulo e algumas pessoas, alguns crentes, foram até a beira de um rio e ali adoraram ao Senhor no dia de sábado. Mais um texto, Atos 17, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados falou com eles sobre as Escrituras. Mais um texto, Atos 18, verso 4, diz assim: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Você percebe? Você pode ler a Bíblia todinha, de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, como você quiser, e você não vai encontrar um verso que diga que o sábado foi mudado para o domingo, mas sim versos que dizem com clareza que o sábado foi guardado por Adão e Eva, pelos patriarcas, pelos profetas, pelo próprio Cristo, pelos discípulos e por todos aqueles que creem em Deus e são fiéis a eles, a sua palavra e aos seus mandamentos. Muito bem. Diante disso, agora eu faço uma pergunta muito importante. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se não está na Bíblia a guarda do domingo, aonde que está? Católicos evangélicos guardam o domingo baseado em quê, se não está na Bíblia? Vamos descobrir? Muito bem. Sabe quem vai nos ajudar? A nossa amiga, a história. Exatamente. Nós vamos agora, através da história, descobrir quando é que os cristãos começaram a guardar o domingo e por que e através de quem, já que não tem base bíblica a guarda do domingo. E por que eu gosto de citar a história? Porque a história ela não tem relação com a religião. A história ela é imparcial. E nós vamos agora, então, eu convido você, se talvez na sua casa, não sei se você tem mais livros físicos, né? Hoje em dia, com a tecnologia, temos tudo aí no computador, no celular, mas eu convido você a procurar uma boa enciclopédia. Qualquer boa enciclopédia vai te mostrar quando é que os cristãos, por que e através de quem, eles começaram a guardar o domingo, já que não tem base bíblica. E eu vou utilizar aqui a grande enciclopédia portuguesa e brasileira, no volume 9, na página 232, está lá o item domingo. E eu quero ler com vocês, então, baseado nessa enciclopédia, quando, como e por que os cristãos começaram a guardar o domingo. Vamos ler então o texto? Diz assim ali no primeiro parágrafo: a ideia de mudar a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi colocado no lugar do sábado. Segundo parágrafo: foi uma estratégia política de Constantino que queria agradar
tanto a cristãos como a pagãos adoradores do sol. Olha que interessante. A enciclopédia diz assim, olha, esse negócio de mudar o sábado para o domingo é uma ideia que foi estranha para os cristãos primitivos, ou seja, os primeiros cristãos. Ou seja, os apóstolos não guardaram o domingo, os primeiros cristãos jamais guardaram, é uma coisa estranha para eles. E aí no segundo parágrafo ela explica, ela diz assim, foi uma estratégia política de Constantino que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos que adoravam o sol. Bom, vamos lá por partes entender essa história. Primeiro, quem que é esse tal de Constantino? Constantino, queridos, foi um dos imperadores do Império Romano. Constantino, ele liderava um império que tinha como base da sua fé o paganismo. E os romanos, eles adoravam muitos deuses. E a enciclopédia diz que foi uma estratégia política. Por quê, queridos? Roma dominou o mundo por aproximadamente 600 anos. Quando Constantino estava no poder do Império Romano, o Império Romano estava em declínio. Várias tribos bárbaras atacavam o Império Romano e estavam tentando destruir o Império Romano. E Constantino, diz a enciclopédia, que ele fez essa mudança por uma estratégia política. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vamos entender então. Bom, Roma estava sendo atacada por várias tribos bárbaras. E Constantino sabia que no seu império havia milhões de cristãos que eram perseguidos pelo próprio Império Romano. E Constantino pensou, bom, por que eu vou ficar perseguindo tantos cristãos? Eu posso ter eles como meus aliados. E diz a história que Constantino disse que teve uma visão do céu, e nessa visão, então, ele viu uma cruz e uma frase que dizia, sob este sinal você irá vencer. Queridos, Constantino, ele sabia que os cristãos poderiam ser seus aliados. Na época de Constantino, ser cristão era um crime punido com a morte. É isso mesmo. Se alguém descobrisse que você era cristão, você era denunciado para um oficial de Roma, você era levado em uma praça pública e ali você tinha duas possibilidades. Ou você negava Jesus publicamente e era liberado, ou então o que acontecia? Ou então o oficial dizia assim, então você pode escolher como você quer morrer. Você quer a forca, a fogueira, ou você quer ser lançado lá no Coliseu Romano e ser morto pelas feras ou pelos gladiadores? Você pode escolher. Então, Constantino, diante disso, o que ele fez? Ele, em 313, depois de Cristo, ele fez um tratado, e através desse tratado, então, Constantino, ele proibiu a perseguição aos cristãos do Império Romano. Eu faço uma pergunta para você. O que você acha? Tenta voltar no tempo, tenta se imaginar você no lugar dos cristãos naquela época. Se um belo dia, então, você que tinha que fazer adoração a Deus escondida, lá nas florestas, nas catacumbas, ou escondidinho na sua casa, se você um belo dia saísse na rua e visse lá uma declaração dizendo, a partir de hoje os cristãos são livres para adorar a Deus publicamente. Eu pergunto, você ficaria feliz ou triste? Pastor, claro que eu ficaria feliz. A partir de agora eu não correria mais risco de vida, eu poderia adorar a Deus. Querido, vou dizer uma coisa para vocês. Esse decreto de Constantino, na verdade, foi uma grande desgraça para o cristianismo. Por quê? Porque até então os cristãos, eles eram livres de consciência. Os cristãos até então eles adoravam a Deus, obedeciam a Bíblia e nada mais. Mas agora, Constantino como imperador, com uma estratégia política, ele proíbe a perseguição aos cristãos, e nós sabemos que a política dá com uma mão e tira com a outra. Então agora, Constantino teria que agradar uma parte do império que era cristã, mas a grande maioria eram pagãos. E o que aconteceu com isso? Constantino, não apenas ele proíbe a perseguição aos cristãos, mas Constantino, com o passar do tempo, ele torna a religião oficial do Império Romano o cristianismo. E eu sempre gosto de dizer, que eu sou católico apostólico. Por que católico apostólico? Por que o senhor é isso, pastor? Porque a palavra católico quer dizer universal, do mundo inteiro, e apostólico é a igreja dos apóstolos. Até a época de Constantino, a igreja católica apostólica baseava a sua fé unicamente na Bíblia. Mas agora, com Constantino proibindo a perseguição e depois, posteriormente, tornando a religião oficial do império o cristianismo, tanto é que a igreja ela tem um acréscimo ao seu nome, e ela deixa de chamar apenas a igreja católica apostólica e passa a se chamar a igreja católica apostólica o quê? Romana. Só que Constantino agora
nesse embate político, né, de agradar tanto a cristãos como a pagãos, ele começa a introduzir agora dentro do cristianismo algumas crenças antibíblicas. Vou citar algumas. Por exemplo, a adoração de imagens. Né? Os apóstolos, os primeiros cristãos, jamais adoravam a imagem. Só que o Império Romano, que era um império pagão, a base da fé do paganismo é a adoração de imagens. E eles tinham lá muitas imagens, principalmente ligadas a planetas, a astros, né? A imagem lá de Júpiter, Plutão, Saturno. Mas agora Constantino, que se torna cristão, ele fala assim, ó, vamos destruir todas, vamos retirar essas imagens do Império Romano. Porque agora o Império Romano é cristão. Mas vamos colocar no lugar dessas imagens a imagem de Maria, de Pedro e de outros santos mais. Outra mudança que acontece no cristianismo, dentro do Império Romano agora, é a ideia da imortalidade da alma. Que quando uma pessoa morre, ela não morre. Né? Que quando ela morre, ela vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Isso é totalmente antibíblico. E nós vamos estudar em um outro dia. Mas a maior mudança feita por Constantino, né? Sabe qual foi? E tem até a data que ela aconteceu. Essa mudança aconteceu no dia 7 de março do ano 321, que foi a mudança do dia de guarda. No dia 7 de março de 321, Constantino faz o primeiro decreto dominical. E eu vou ler aqui um trechinho dele para vocês, tá bom? E esse decreto dominical de Constantino dizia o seguinte: que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Você viu aqui? Constantino disse que a partir de agora os cristãos poderiam no começo guardar o sábado também, isso no começo, que depois foi arbitrariamente proibido. 364, em um concílio da Igreja Católica, se oficializou agora que a partir de agora seria só o domingo, mas no começo, né, Constantino disse que a partir de agora, então, os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, deveriam começar a repousar também agora no venerável dia do sol. Que dia que é esse? O domingo. Mas, pastor, o que tem a ver domingo com o sol? Tem tudo a ver, queridos. O domingo era o dia adorado pelos pagãos. Os romanos pagãos, eles tinham como seu principal dia de adoração o domingo. Por quê? Porque eles adoravam e veneravam os planetas, né? Os planetas. Vários planetas. E temos vários. Nós falamos Júpiter, Plutão, Saturno e outros mais. Então, cada um desses planetas era um deus para eles. Você sabia, por exemplo, que até hoje nós temos influência do paganismo na nossa cultura? Por exemplo, os dias da semana se chamam segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por quê? Mas antes de falar dos dias da semana, eu quero falar dos meses. Por que janeiro chama janeiro? Por que julho chama julho? Por que agosto chama agosto? Você sabia disso? Por quê? Cada mês do ano é uma homenagem a um deus pagão. Janeiro, uma homenagem ao deus Jânius, que era o deus da agricultura. Por que julho chama julho? Uma homenagem ao imperador e deus romano Júlio César. Agosto, a mesma coisa. Uma homenagem ao deus e imperador César Augusto. Agosto. Então, isso é uma influência do paganismo em nossos dias. Mas e os dias da semana? Como que eram os dias da semana em Roma? Ou lá no Império Romano? Está aqui, ó. Segunda, Lua. Terça, Marte. Quarta, Mercúrio. Quinta, Júpiter. Sexta, Vênus. Sábado, Saturno. E é interessante que até mesmo nos nossos países aqui vizinhos, a língua hispana, eu morei um ano no Chile, lá não é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lá os dias da semana são lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cada dia da semana é uma homenagem a um deus pagão. Agora, qual é o principal astro que nós vemos aqui da Terra? Qual é? O Sol. Exatamente isso. Por isso, o dia de adoração dos pagãos era o dia do deus Sol, o primeiro dia da semana. Não é interessante isso? Não é para nós ficarmos assim realmente atentos e impressionados com tudo isso? O primeiro dia da semana era guardado pelos romanos em adoração ao Sol, ao Deus Sol. Agora, você sabia que a palavra domingo, em mais de 50 línguas, quer dizer literalmente dia do sol? Em inglês. Como que é domingo em inglês? Sunday. Sun, sol. Day, dia. Dia do sol. Em alemão, Sonntag.
dia do sol. Na verdade, se você for no dicionário de alemão, você vai ver que não é dia do sol, é dia do deus Solis. Uma homenagem a um deus pagão, que era o sol. Agora, eu quero que você olhe para esses símbolos que eu vou colocar aqui agora. Nós temos dois símbolos aqui. O primeiro que é o símbolo do paganismo, que é o sol. E também o símbolo do cristianismo, que é a cruz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esses dois símbolos. Vamos lá, vamos juntar. Juntei. E eu quero pedir para você agora que está nos assistindo, que é católico ou que já foi católico, eu gostaria que você puxasse na sua memória, será que você já viu algum ritual católico, esse símbolo da cruz junta com o sol? Esse símbolo indica o quê? Ele indica a união do paganismo com o cristianismo. Quando a igreja se corrompeu, a união da igreja com o Estado, e começaram então a entrar doutrinas que nós vimos contrárias à Bíblia. Você já viu esse símbolo antes em algum ritual católico? Se esforça e puxa na sua memória. Com certeza você já viu. Eu vou colocar aqui agora, olha aqui, ó. Nós vemos aqui tanto João Paulo II quanto o atual Papa segurando uma cruz com o sol. O que é isso? É quando a igreja ela se corrompe, se une com o Estado e deixa de ter como base da sua fé a Bíblia e agora então começa a seguir doutrinas pagãs dentro do próprio cristianismo. Numa outra imagem, nós vemos aqui alguns rituais que você certamente vai se deparar com a cruz e o sol. Quais são eles? Eu cito dois. A Eucaristia, quando você for lá, receber a hóstia ali, você vai ver que a cruz e o sol vai estar lá. E se você for em qualquer funeral católico, sempre lá, à frente do caixão, estará o símbolo da cruz e o sol. Símbolo que representa quando a igreja se corrompe e se une com o paganismo. Queridos, é interessante que até pouco tempo atrás os católicos eram acusados de não conhecer a Bíblia. E de certa forma era verdade, porque a igreja ela proibiu durante séculos os católicos de terem acesso à Bíblia. Isso era pecado, apenas o sacerdócio ou os nobres poderiam ter acesso à Bíblia. O povo em comum não podia ter Bíblia, era pecado. Você sabia que até pouco tempo atrás, eu me lembro quando eu era criança, lá em Maringá, na década de 80, um vizinho meu, que era católico, me chamou para ir na missa. Eu aceitei com meu amigo e tal, fomos à missa. E quando eu fui à missa, eu fiquei surpreso, porque o padre rezou a missa de costas para nós e rezou a missa em latim, ninguém entendia nada. Durante muito tempo foi interesse da igreja que os católicos não conhecessem nada da Bíblia. Por quê? Porque com facilidade, era dito qualquer coisa, eles acreditavam. Mas nos nossos dias isso não é mais verdade. Hoje em dia os católicos têm acesso à Bíblia, estudam a Bíblia, só que agora surgiu um problema para a igreja católica por causa disso. Qual é? Aos católicos começarem a estudar a Bíblia, eles perceberam que havia diferenças da Bíblia com os ensinamentos católicos através do catecismo. Então aqui no Brasil, de forma especial, muitos católicos começaram a escrever para a igreja questionando por que há diferença entre a Bíblia e o catecismo. E o que a igreja católica fez? Sabe o que ela fez? Ela incumbiu um padre chamado Mauro Strabelli, que é um frei, para que ele escrevesse um livro. Você pode comprar esse livro, se você for em qualquer livraria católica, aqui em Campinas, você vai aqui no centro de Campinas. Eu comprei, eu tenho um livro desse. O nome do livro é Bíblia, Perguntas que o Povo Faz. Você pode comprar. Então, nesse livro, então, os católicos fazem várias perguntas para esse frei e ele responde. E eu quero ler com vocês algumas perguntas que os católicos fizeram para a igreja e qual foi a resposta da igreja católica. Vamos ver a primeira pergunta? A primeira pergunta diz assim: os 10 mandamentos foram dados por Deus? E olhem só a resposta da igreja católica, eu achei uma resposta linda. Na verdade, eu nunca vi uma resposta tão mais bonita do que essa sobre os 10 mandamentos. Olha o que diz a resposta do livro, está na página 61 desse livro, Bíblia, Perguntas que o Povo Faz. Diz assim a resposta. No livro do Êxodo, capítulo 34, verso 28, é dito que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés por ordem de Deus. Em Deuteronômio é dito que foram escritos pelo próprio Deus em placas de pedra. E continua dizendo, podemos agora responder a pergunta acima feita dizendo que os 10 mandamentos foram realmente dados por Deus. Porque é Deus mesmo que está à base deles, eles são um modo de comportar-se, de comprometer-se em relação a Deus e ao próximo, e expressam a vontade salvífica de Deus. Amém? Que resposta linda, não é verdade? Bom, só que as perguntas não pararam por aí. E agora vem então a próxima pergunta de um católico para a igreja católica. E a pergunta foi a seguinte:
os 10 mandamentos dados por Deus são os mesmos ainda hoje? Opa! E agora vamos ver então o que a igreja respondeu, ainda na página 61, a igreja respondeu o seguinte: são os mesmos, sem dúvida, apenas o modo de formulá-los é diferente. Na Bíblia, os 10 mandamentos têm uma formulação. Na catequese da igreja tem outra. Opa! Como que é o negócio? Então a igreja fala assim, não, são os mesmos, só que tem um detalhe. Na Bíblia, os 10 mandamentos foram escritos de uma maneira, e na catequese da igreja de outra maneira. Que diferença é essa? Vamos descobrir? Eu vou colocar para vocês aqui agora, na tela, os 10 mandamentos da Bíblia, tá bom? E você pode abrir aquela Bíblia que tem lá no altar do padre, está lá em Êxodo 20, tá? Os 10 mandamentos da Bíblia e os 10 mandamentos do catecismo. Vamos ver quais são eles? Primeiro mandamento da Bíblia, você vai em Êxodo capítulo 20, verso 3, e lá está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Agora, qual é o primeiro mandamento do catecismo? Do outro lado está ali, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda que o texto não é idêntico, a mensagem é a mesma. Tudo bem, não tem nenhum problema. Passa. Agora, qual será que é o segundo mandamento da Bíblia católica? Eu falo Bíblia católica, não tem duas Bíblias, tá bem? Acontece que há muitos católicos que pensam que há duas Bíblias. Eu falo Bíblia católica porque você pode, igual eu falei, vai lá na igreja, no altar do padre, pega a Bíblia do padre e abre em Êxodo 20. E lá você vai ver os 10 mandamentos. E sabe qual é o segundo mandamento da Bíblia católica? Eu quero olhar essa câmera para ficar mais perto de você. Repito, você sabe qual é o segundo mandamento que está lá em Êxodo 20 na Bíblia católica? Pois é, vamos ler? Êxodo 20, versos 4 e 5. Olha só o que diz a Bíblia católica, qual é o segundo mandamento escrito pelo dedo de Deus. Vamos ler o texto. Diz assim o texto: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás e nem lhes darás culto. Você viu qual é o segundo mandamento da Bíblia católica? O segundo mandamento da Bíblia católica diz assim, de maneira simples: não faça imagem de escultura de nada que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E tem mais, não é só não fazer não. A Bíblia diz, não se ajoelhe diante de uma imagem e nem ofereça um culto para uma imagem de escultura. Por quê? Porque isso é pecado, segundo a Bíblia católica. E se você for no catecismo? Qual é o segundo mandamento do catecismo? Será que tem esse mandamento lá? Não existe. A Igreja Católica retirou o segundo mandamento e jogou no lixo, como se não tivesse valor algum. Você fala, mas pastor, o que aconteceu? Então o catecismo ficou com 9 mandamentos? Não. Eles tiraram o segundo mandamento e jogaram no lixo, literalmente, né? Porque me diga uma coisa, como que a Igreja Católica vai ensinar a um católico que ele não pode ter imagem de escultura e nem fazer um culto e nem se ajoelhar diante de uma imagem? Como a Igreja Católica vai ensinar isso? É impossível, não dá, né, queridos? Nós sabemos que na base do culto católico tem imagens e tudo mais. Agora, pastor, então o que aconteceu? Eles pegaram o 10º mandamento, dividiram em 2, né? E aí, então, compensou o segundo que foi retirado. E assim permanece ainda com 10 mandamentos mesmo o catecismo. Vamos continuar aqui agora. E o terceiro mandamento da Bíblia, qual é? Está aqui, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como eles arrancaram o segundo do catecismo, agora o segundo do catecismo é o terceiro da Bíblia, que diz não tomar seu santo nome em vão. Mesma coisa, tudo certo. E qual é o quarto mandamento da Bíblia católica? Pode ler na Bíblia do Padre, já falei para você, desafio de novo, faça novamente. Está aqui, ó, lembre-te do dia do sábado para santificar. Agora, qual é o terceiro mandamento do catecismo católico? Tá bom? Eu falo para você que é evangélico, presta bem atenção. Qual é o terceiro mandamento do catecismo católico? Está aqui, ó, guardar domingos e festas. O restante é praticamente tudo igual, queridos, não tem diferença, olha aqui, ó. O quinto, honra teu pai e tua mãe, da Bíblia do Catecismo. O sexto, não matarás, da Bíblia do Catecismo. O sétimo, não adulterarás, da Bíblia do Catecismo. O oitavo, não furtarás, da Bíblia do Catecismo. O nono, não dirás falso testemunho contra o próximo, da Bíblia do Catecismo. Só o 10º da Bíblia, que diz, não cobiçarás a casa do próximo, nem a mulher do próximo. No catecismo, não. São 2. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar coisas alheias. Viu aí? Essa é a diferença que existe.
Teve mais uma pergunta, e a última que eu leio aqui hoje. E a última pergunta feita de um católico para a Igreja Católica foi a seguinte: como surgiu o mandamento guardar domingos e festas? Eu quero de novo olhar aqui para você e perguntar: como, segundo a Igreja Católica, surgiu o mandamento guardar domingos e festas? E eu já vou antecipar para você. Eu quero falar para você que está me assistindo que é católico. Se você, assim como eu, ama a Bíblia e crê que mesmo você sendo católico, a base da sua fé é a Bíblia, já vou te antecipar. Você irá ficar muito triste com a resposta dada pela Igreja Católica sobre essa pergunta. Repito a pergunta: como surgiu o mandamento guardar domingos e festas? Vamos ler a resposta? E a resposta está no livro Bíblia, Perguntas que o Povo Faz, na página 65. E a resposta é a seguinte, diz assim o texto: a Bíblia fala em guardar o sábado como o dia do Senhor, mas a igreja, repito, mas a igreja manda observar o domingo. O importante é a observância dos preceitos da igreja. Queridos, você entendeu a resposta da Igreja Católica? A Igreja Católica fala assim, ó, a Bíblia, e eu estou com uma Bíblia aqui na mão, a Bíblia realmente fala em guardar o sábado como o dia do Senhor. Mas aqui na Igreja Católica quem manda não é a Bíblia, não. A Bíblia, ó, deixa para lá. Quem manda na Igreja Católica é a igreja. E a igreja manda você observar o domingo. E segundo a Igreja Católica, o importante não é a Bíblia, mas o importante é a observância dos preceitos da igreja. A observância dos preceitos da igreja. E você fala assim, pastor, o que o senhor está fazendo uma acusação muito forte com a Igreja Católica? Será que a Igreja Católica realmente faz isso? Bom, se você ainda não creu no que eu li no livro, ouça agora a declaração desse padre. Olha só o que esse padre fala sobre esse assunto. Vamos ouvir. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. É como se eles quisessem que você fosse uma marionete. Eles mexem a mão e você obedece, não questione nada e só faça o que a igreja manda. Não é triste? É lamentável. Mas essa é a visão católica. E por isso que eu não sou mais católico. Porque para mim a base da minha fé é a Bíblia Sagrada e não o que a igreja diz. Eu quero ler para vocês agora a declaração, mais uma declaração católica ainda, sobre essa questão do poder que a igreja tem. E eu leio para vocês o que está aqui no Catecismo Doutrinário de Stephen Kennan, e ali então tem uma pergunta nesse catecismo que diz assim, você tem outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir dias santos? E a igreja respondeu nesse catecismo dizendo assim, ó, se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito o que todos os religiosos modernos aceitam. Ela não teria substituído a observância do sábado, o 7º dia da semana, pelo domingo, o 1º dia da semana, mudança para a qual não há qualquer evidência na Bíblia. Não tem, é declaração do catecismo. Agora, e outras religiões? Como elas explicam, religiões protestantes, evangélicas, como elas explicam o fato de guardar o domingo? E eu quero ler para vocês a declaração aqui da Igreja Presbiteriana, tá bom? Está no Estudo de Teologia de Dart, na página 401, e ali está uma pergunta, que diz assim, como se prova que a igreja tem poder para instituir festas e dias santos? Olhem só a resposta da Igreja Presbiteriana. Diz assim a resposta, pelo fato de terem mudado o sábado para o domingo, o que foi aceito pelos protestantes, o sábado cristão, que é o domingo, segundo eles, não pode ser encontrado nas Escrituras, e não foi chamado de dia santo pela igreja primitiva. Essa é a resposta da igreja presbiteriana. E agora a igreja luterana. O que diz lá? Olha só o que diz a igreja luterana. A guarda do dia do Senhor não é baseada em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. A própria igreja luterana reconhece, a igreja presbiteriana reconhece
que a guarda do domingo não tem base bíblica. Pelo menos são honestos, não é mesmo? Triste é ver pastor querendo dizer que a igreja fala da mudança, ou que tem alguma base, tentando torcer textos ali de toda maneira, mas não conseguem fazer isso. Lamentável, não é mesmo? Queridos, eu quero terminar contando uma história para vocês que eu acho muito interessante. Certa vez, eu era pastor na cidade de Araranguá, Santa Catarina, e um dia eu estou em casa e toco o telefone. E quando eu toco o telefone, eu atendo, e ali então quem estava falando comigo era o diretor de um programa de rádio da rádio Araranguá AM. E ele falou assim, o senhor é pastor da igreja adventista? Eu falei, sou. Eu gostaria de convidar o senhor para participar de um programa aqui, vão estar aqui vários pastores de várias denominações, o senhor aceita? E a princípio eu disse, não aceito. Por quê? Não, porque eu não gosto de participar de debates religiosos e tal. Ele falou, não, nós não vamos tratar aqui de questões doutrinárias, nada disso. Nós vamos apenas aqui falar sobre qual o papel da igreja na sociedade e tudo mais. O senhor aceita assim? Eu falei, não, então se é assim eu aceito. Quando será? Tal dia, das 13h30 às 15h30, 2 horas de programa. E eu aceitei, chegou o dia combinado, eu fui até a Rádio Araranguá AM, a rádio mais ouvida da cidade, e começou o programa. Cheguei lá, realmente estavam eu ali e mais 9 outros pastores de outras igrejas. E ali o programa foi longo, eles cumpriram o que havia combinado, né? Com perguntas como, por exemplo, qual o papel da igreja em relação às drogas, aos jovens? E cada um respondia. Era um programa longo, tinha intervalos comerciais, e vamos dizer assim que o meu diferencial foi que em cada resposta eu sempre procurei citar um texto bíblico. E nos breaks comerciais que tinham, a gente conversava ali, e o diretor do programa percebeu que eu tinha um conhecimento um pouco mais profundo da Bíblia. Sendo que os outros respondiam só, não, eu acho, eu penso e tudo mais. Isso gerou uma certa simpatia com quem conduzia o programa, com a minha pessoa. Quando chegou no final do programa, estava indo tudo bem, e o diretor, então, agora no final, ele fez o seguinte, ele disse, muito bem, ouvinte, chegou a hora de você, ouvinte, participar. Ligue para a rádio e faça a pergunta que você quiser para os pastores. E nesse momento, então, tocou o telefone, eu me lembro certinho, atendeu, e o locutor disse, quem está falando? E do outro lado disseram, aqui é o Ezequiel. Ezequiel, você tem uma pergunta para fazer aqui para os pastores? E o Ezequiel disse, eu tenho. Qual é a sua pergunta? E ele disse, a minha pergunta é a seguinte, se a Bíblia fala com clareza que o dia de guarda é o sábado, por que os cristãos guardam o domingo, queridos? Nesse momento eu olhei para os pastores e eles ficaram pálidos e assustados. Eu olhei para o diretor e falei, deixa eu para o final. E ele concordou. E aí então os pastores começaram a dizer por quê? E um dizia, não, porque eu acho, porque eu penso, porque a nova aliança e blá, 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 sem base bíblica nenhuma. E quando chegou a minha vez no final, então, eu fiz o que eu estou fazendo para vocês aqui, um resumo dos resumos, explicando, e disse as seguintes palavras. Eu disse assim, um católico guardar o domingo até vai, por quê? Porque o mandamento de guardar o domingo é um mandamento 100% católico. Agora, um crente que diz que a base da sua fé é a Bíblia Sagrada, guardar o domingo, aí eu fico preocupado. Me diga, como que pode, você que é evangélico? Como é que você guarda o domingo se é um mandamento 100% católico, não tem base bíblica nenhuma? E eu quero dar um recado para você que é evangélico. Para você que diz que a base da sua fé é a Bíblia Sagrada. Você quer guardar o domingo? Guarda, mas guarda direitinho. Como está no catecismo, no mandamento católico. Porque lá diz assim, guardar domingos e o que mais? É festas. Que festas são essas? Festa dos santos. Quer guardar domingo? Guarda, mas também adore a festa dos santos. Porque esse é o mandamento católico. Queridos, eu quero terminar essa mensagem convidando você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Lá no capítulo 1, por quê? Porque ali nós vamos entender aonde Satanás queria chegar com essa mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Romanos capítulo 1, verso 25. Vamos ver o que diz o texto? Diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aí, conseguiu entender? A Bíblia diz que Satanás, através de instrumentos humanos, ia chegar um momento da história que ele iria mudar a verdade de Deus em mentira. E com essa mudança, ele faria com que os seres humanos, ao invés de adorarem o Criador, iriam agora adorar uma criatura. Queridos, a mudança do sábado para o domingo foi feita por um homem, Constantino. Agora, o nome dele não era Constantino, ele chamava-se Domingos Constantino.
Quando você guarda o sábado, o sétimo dia da semana, só lembrando, né? Por que eu tenho que guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando você guarda o sábado, você está reconhecendo que Deus é o Criador desse mundo. E você está adorando o Criador. Agora, quando você guarda o domingo, você está aceitando a autoridade de uma criatura, de um homem, de uma instituição. E você está, então, não mais adorando o Criador, mas adorando a criatura. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta para você, muito importante. Hoje, na sua vida, se cumpriu a declaração de Jesus, onde ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. A pergunta que eu faço para você é essa: o que você seguirá a partir de hoje? Você seguirá o que a sua igreja manda, ou você seguirá o que a Bíblia diz? Essa é a grande pergunta que eu faço para você. O que você seguirá? Você vai continuar seguindo a sua igreja, sem base bíblica, porque o pastor falou, porque a igreja diz, ou você, como um fiel cristão temente a Deus, seguirá o que a Bíblia fala? Essa é uma decisão que você tem que tomar. E eu quero, nesse momento, desafiar você, todo aquele que quer dizer assim, Senhor Deus, eu creio em Ti, eu creio na Bíblia, a base da minha fé é a Bíblia Sagrada, e eu quero ficar ao lado da Bíblia. Se essa é a tua decisão, segure a sua Bíblia agora na sua casa aí, segure, onde você estiver, segure a sua Bíblia, porque eu quero orar por você. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, aprendemos nesse estudo que o domingo ele foi instituído por Constantino, um pagão, que não tem base bíblica alguma, e que o sábado foi instituído pelo Criador, o Senhor Jesus Cristo. E eterno Deus, nesse momento, eu quero colocar em tuas mãos cada pessoa que está segurando a sua Bíblia e que deseja ficar ao lado da Bíblia, não da igreja, nem do pastor, nem do padre, mas que deseja ser leal à Bíblia, à sua palavra. Abençoe essa pessoa, Senhor Deus. Ajude-a, fortaleça, encoraje-a para que ela possa decidir pela obediência do 4º mandamento que fala sobre a santificação do dia de sábado. Eterno Deus, eu te peço essas bênçãos e agradeço em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa, agora conhecendo a verdade, não apenas obedecer essa verdade, mas compartilhar essa informação com outras pessoas. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.